As rodovias interestaduais dos Estados Unidos, durante as décadas de 1970 e 1980, eram muito mais do que simples caminhos de asfalto cruzando o continente. Elas representavam o símbolo máximo da liberdade individual. Uma promessa de que qualquer pessoa, com um tanque cheio e o desejo de recomeçar, poderia desaparecer no horizonte e buscar um destino novo em algum estado distante. Naquela época, a cultura das caronas e das viagens sem rumo estava no seu auge, alimentada por uma sensação de segurança que hoje parece quase ingênua. Milhares de jovens e trabalhadores itinerantes confiavam na bondade de estranhos, subindo em cabines de caminhões ou em carros de passeio para atravessar planícies e desertos sob o brilho de letreiros de neon, as luzes piscantes de motéis baratos e o cheiro persistente de óleo diesel que impregnava o ar das paradas de descanso. No entanto, essa mesma vastidão que oferecia liberdade também escondia um isolamento perigoso e mortal. Entre os postos de gasolina abandonados e os trechos de escuridão total que separavam as cidades, movia-se um tipo diferente de viajante, alguém que não buscava um novo começo, mas sim o fim de outros. Otis Toole era uma figura que se camuflava perfeitamente nessa marginalidade cinzenta da sociedade americana. Ele não era o tipo de criminoso que chamava a atenção por sua inteligência superior ou por uma presença física intimidadora. Pelo contrário, Toole era um homem franzino, de aparência negligenciada e modos desajeitados, que parecia apenas mais um andarilho invisível em meio à multidão de despossuídos que habitavam as sombras do sonho americano. Ele habitava os becos, as filas de sopa e os bancos de praça, sempre observando com seus olhos opacos, sempre esperando por uma oportunidade de exercer seu domínio sombrio sobre os desavisados. Para aqueles que tiveram a infelicidade extrema de cruzar o caminho de Otis Toole, o terror começava no exato momento em que a porta do carro se trancava ou o destino da viagem mudava subitamente para um caminho de terra isolado e sem saída. Não havia um método refinado ou uma assinatura intelectual em suas ações, apenas uma violência caótica, impulsiva e uma completa ausência de remorso que chocava até os investigadores mais experientes da época. O medo que emanava de um homem que parecia não possuir alma era algo que paralisava suas vítimas antes mesmo do primeiro golpe. Ele era a personificação do perigo que espreitava no acostamento. Um lembrete vivo de que a confiança depositada em um desconhecido nas estradas poderia ser o último erro de uma vida curta. O contraste entre a beleza das pradarias americanas e a escuridão que Toole carregava dentro de si criava uma tensão constante e asfixiante. Nesta jornada documental, exploraremos a mente de um dos assassinos mais imprevisíveis e brutais da história criminal. Otis Toole não era apenas um matador, ele era um incendiário obsessivo, um nômade sem rumo e um homem cujo passado de abusos severos se transformou em um presente de pesadelos para centenas de famílias. A sua trajetória pelas rodovias não deixou apenas marcas de pneus no asfalto quente, mas um rastro permanente de sangue e cinzas, que desafiou a capacidade das autoridades de compreender tamanha maldade gratuita. Entender a figura de Toole é mergulhar em um mundo onde a lógica não existe e onde o sofrimento alheio era a única moeda de troca para um ego profundamente ferido e distorcido pelo ódio. A promessa desta narrativa é revelar os detalhes de uma existência pautada pelo caos absoluto, desde os seus primeiros impulsos destrutivos na Flórida até a parceria macabra que o levaria a percorrer o país em uma turnê de horror sem precedentes. Vamos analisar como a falibilidade do sistema de justiça e a imensidão geográfica daquela era permitiram que um monstro caminhasse entre nós por tanto tempo. Antes de continuarmos,
Inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Prepare-se para uma história que mudará a forma como você enxerga as viagens solitárias, pois descobriremos que o verdadeiro horror muitas vezes se esconde à plena vista, aguardando pacientemente pela próxima vítima em uma estrada deserta sob a luz fraca da lua. Para compreender a origem da escuridão que Otis Toole espalhou pelas rodovias, é necessário retroceder no tempo e observar o solo tóxico de onde ele brotou. Tudo começou em Jacksonville, na Flórida, um lugar que para o jovem Otis era o cenário de um confinamento emocional absoluto. Ele nasceu em uma família onde a estrutura não era feita de apoio, mas de traumas geracionais e negligência severa. A casa dos Toole não era um refúgio, mas um laboratório de abusos, onde a autoridade materna se manifestava de formas distorcidas. Sua mãe, uma figura dominadora e imersa em um fanatismo religioso punitivo, via no filho um receptáculo de pecados que precisavam ser expurgados através da dor e humilhação. O ambiente doméstico era saturado por uma atmosfera de medo profundo e persistente. Otis frequentemente se via no centro de rituais de punição física que deixariam cicatrizes permanentes em sua psique. Relatos de sua infância descrevem episódios de abusos severos, justificados por crenças espirituais deturpadas que transformavam o cotidiano em uma provação constante. Essa criação desestruturada impediu que ele desenvolvesse ferramentas básicas de empatia. Em vez de aprender a amar, Otis aprendeu que o mundo era um lugar onde os fortes esmagavam os fracos e que a única forma de obter alívio para sua angústia era exercer poder sobre algo mais vulnerável do que ele. Foi nesse isolamento emocional que os primeiros sinais do monstro emergiram de forma alarmante. A piromania tornou-se sua primeira obsessão, uma forma de comunicação com um mundo que o feria sistematicamente. Para o pequeno Otis, as chamas não eram apenas destrutivas, elas ofereciam uma sensação momentânea de controle. Ver algo ser consumido pelo fogo, reduzido a cinzas e fumaça, proporcionava-lhe um êxtase sombrio, uma maneira de apagar a realidade opressora que o cercava. O brilho das labaredas, refletido em seus olhos, era o prenúncio de uma vida dedicada à destruição. O fogo era seu aliado, um elemento que obedecia aos seus comandos e transformava sua impotência em força devastadora. À medida que os anos passavam, essa inclinação destrutiva expandiu-se do inanimado para o que era vivo. O sadismo contra animais tornou-se uma prática frequente, revelando uma frieza emocional que chocaria qualquer observador. Pequenas criaturas eram submetidas a torturas metódicas, servindo como cobaias para uma curiosidade mórbida sobre o sofrimento e a morte. Para Otis, o grito de um animal ferido não evocava compaixão, mas uma validação de sua própria existência. Ele estava testando os limites do poder que tinha sobre a vida, descobrindo que podia causar um impacto no universo através da agonia alheia. Essa falta de remorso indicava que a semente da psicopatia já havia encontrado terreno fértil, crescendo alimentada pelo ódio e pela negligência. A solidão do monstro era exacerbada por sua incapacidade de se integrar ao ambiente social. Considerado uma criança lenta, Otis era alvo de chacotas e isolamento. Sua aparência desleixada e maneirismos estranhos o tornavam um pária. Em vez de buscar pontes com a sociedade, ele recuou para dentro de suas próprias fantasias distorcidas, onde ele não era o garoto humilhado, mas o mestre do caos. Esse isolamento moldou uma visão de mundo onde os seres humanos eram vistos apenas como presas. A sociedade o havia rejeitado muito antes de ele decidir atacá-la, e essa rejeição selou seu destino como uma ameaça latente. A transição da negligência infantil para a periculosidade real ocorreu silenciosamente.
O que parecia ser apenas o comportamento de um jovem problemático estava se cristalizando em uma personalidade predatória única. A raiva acumulada nas paredes de sua casa em Jacksonville agora clamava por um espaço maior. O mundo exterior estava prestes a se tornar o palco principal para as manifestações de seus pesadelos internos. O menino que queimava papéis e maltratava animais estava crescendo, e com ele crescia uma fome insaciável por uma forma de violência que o fogo sozinho já não satisfazia. A ameaça latente estava prestes a romper as amarras de sua juventude e se lançar definitivamente sobre o asfalto das estradas americanas. O limiar entre a crueldade infantil e a perversidade adulta foi cruzado sem alarde, quando as chamas já não bastavam para silenciar os demônios que habitavam o peito de Otis Toole. A transição da piromania e do sadismo contra animais para o primeiro derramamento de sangue humano marcou uma ruptura definitiva em sua existência. Não foi um planejamento meticuloso, mas sim uma explosão de impulsos que fervilhavam sob sua superfície apática e fria. O primeiro homicídio funcionou como um batismo sombrio para o jovem de Jacksonville. Para um homem que passara a vida sendo humilhado e tratado como um estorvo intelectual, tirar uma vida foi a descoberta de um controle divino. Naquele instante de violência, Otis deixou de ser a vítima das circunstâncias para se tornar o mestre do destino alheio. Ele sentiu pela primeira vez que possuía o poder de apagar a existência de outro ser humano com as próprias mãos. Essa descoberta do poder transformou sua percepção de si mesmo de forma irreversível. Onde antes havia um jovem franzino e gago, agora existia um predador que detinha o segredo da mortalidade. O ato de matar proporcionava a Otis uma descarga de adrenalina e uma sensação de relevância que nenhum outro estímulo conseguia replicar. Era uma forma de compensação psicológica pelos abusos maternos e pela rejeição social constante. Cada vida ceifada era um tributo ao seu ego fragmentado, uma maneira de gritar para o mundo que ele tinha a capacidade de causar um impacto, mesmo que esse impacto fosse medido em dor e silêncio. O controle sobre o último suspiro de alguém era a única autoridade que ele realmente compreendia. Na sua mente distorcida, a morte era a única linguagem que o mundo não podia ignorar, e ele estava aprendendo a falá-la. Com essa nova e terrível consciência, Otis Toole entregou-se definitivamente ao nomadismo, transformando as estradas em seu domínio particular. As rodovias interestaduais dos Estados Unidos, com seu fluxo constante de estranhos e promessa de anonimato, tornaram-se seu habitat natural. Ele transformou-se no andarilho do mal, uma figura que se fundia perfeitamente à paisagem das áreas de serviço e postos de gasolina empoeirados. Utilizando as caronas como sua principal ferramenta de caça, ele navegava por um país que ainda vivia a inocência das viagens compartilhadas. Para Otis, o interior de um carro ou a margem de uma estrada isolada eram espaços onde as leis da sociedade não existiam. Ele era um fantasma movendo-se entre cidades, deixando para trás apenas o vácuo de suas ações e a fumaça de incêndios ocasionais, um rastro que ninguém sabia seguir. O perfil de suas vítimas refletia sua própria origem marginal. Otis não buscava os protegidos. Ele focava nos vulneráveis e esquecidos pela engrenagem social. Ele escolhia pessoas que viviam nas periferias da atenção, como ele um dia viveu. Eram andarilhos, prostitutas ou jovens fugindo de casa, carregando apenas uma mala e esperanças vãs. Eram indivíduos cuja ausência demoraria a ser notada ou que seriam facilmente ignorados pelas autoridades. Havia uma ironia cruel nisso. O homem negligenciado agora caçava aqueles que o mundo continuava a ignorar com indiferença.
Ele compreendia a vulnerabilidade absoluta desses alvos porque compartilhava da mesma invisibilidade, usando-a agora como camuflagem para seus atos bárbaros. Ele era o predador das sombras, alimentando-se da solidão daqueles que cruzavam seu caminho nas estradas desertas sob a luz fraca da lua. Enquanto Toole cruzava fronteiras estaduais, um rastro de corpos começava a emergir em valas e matagais isolados. No entanto, a conexão entre esses crimes permanecia invisível para a lei. A polícia de diferentes estados encontrava as vítimas, mas sem um padrão claro, os pontos não eram ligados em um mapa de horror. A falta de comunicação entre as jurisdições permitia que Otis operasse em um vácuo investigativo. O suspense crescia silenciosamente nas delegacias. Sabiam que algo terrível ocorria, mas o autor era uma sombra sem nome que desaparecia na névoa da manhã. O mal estava em movimento, ganhando velocidade a cada quilômetro rodado. A escala da tragédia ainda não era compreendida por quem tentava manter a ordem nas perigosas rodovias, enquanto Otis Toole continuava sua busca solitária por mais uma vida para consumir, sem saber que o destino logo o uniria a uma alma tão sombria quanto a dele. O ano era 1976 e o cenário para o encontro que mudaria a história da criminologia americana não poderia ser mais mundano e, ao mesmo tempo, carregado de uma decadência poética. Em uma fila de sopa em Jacksonville, na Flórida, entre homens cujos sonhos haviam sido triturados pela engrenagem da pobreza e do vício, Otis Toole aguardava pacientemente seu quinhão de alimento ralo. O ar estava pesado, com o cheiro de suor antigo, desinfetante barato e a fumaça de cigarro sem filtro que pairava como uma névoa baixa sobre os desamparados. Foi nesse purgatório de almas perdidas que seus olhos encontraram os de Henry Lee Lucas. Não foi apenas um encontro casual entre dois andarilhos. Foi o reconhecimento instantâneo de um reflexo distorcido em um espelho quebrado. Henry, com seu olhar penetrante e uma aura de perigo contido, não viu em Otis apenas um estranho desleixado, mas alguém que falava a mesma língua silenciosa da violência que ele próprio dominava com maestria. Henry Lee. Lucas trazia consigo um histórico de brutalidade que rivalizava com os pesadelos mais profundos de Otis Toole. Ex-detento, com um olho de vidro, que conferia ao seu rosto uma expressão permanentemente assimétrica e perturbadora, Henry possuía uma inteligência manipuladora e uma fala mansa que imediatamente fascinaram Otis. Entre colheradas de sopa morna e conversas sussurradas nos becos úmidos e escuros de Jacksonville, uma conexão visceral se formou. Eram almas gêmeas sombrias, unidas não por laços de afeto convencionais, mas por uma ausência total de empatia e um apetite voraz pela destruição alheia. Para Otis, que sempre se sentira um pária incompreendido e intelectualmente limitado, encontrar Henry foi como descobrir que não estava sozinho no abismo. Henry validava os impulsos mais obscuros de Otis, transformando a vergonha de seus atos solitários em uma espécie de orgulho macabro, compartilhado entre dois cúmplices de destino. A dinâmica da dupla estabeleceu-se de forma rápida e orgânica, criando uma simbiose mortal que os tornaria quase imparáveis pelas autoridades nos anos seguintes. Enquanto Otis Toole era impulsivo, caótico e movido por fetiches incontroláveis, Henry Lee Lucas oferecia uma estrutura mínima, uma espécie de método para a loucura que antes era puramente errática. Henry assumiu o papel de mestre de cerimônias dessa jornada infernal, o homem que sabia como ler as pessoas e como se mover entre as sombras do sistema. Juntos, eles formavam uma unidade predatória completa, onde um alimentava a psicopatia do outro em um ciclo de feedback constante e destrutivo. O medo que antes Otis sentia de ser capturado
foi substituído por uma audácia temerária, pois agora ele tinha um parceiro que não apenas o protegia, mas o incentivava a cruzar todos os limites da humanidade. Se um homem sozinho era uma ameaça, dois homens que não temiam a morte ou a lei eram uma força da natureza capaz de rasgar o tecido da sociedade americana. Não demorou para que as conversas de beco se transformassem em planejamento real, selando o que muitos investigadores mais tarde chamariam de um pacto de sangue indelével. Eles decidiram que Jacksonville era pequena demais para a magnitude de seus impulsos e que o mundo lá fora era um campo de caça vasto e inexplorado. O asfalto das estradas americanas, vasto e impessoal, chamava por eles como um canto de sereia distorcido, prometendo o anonimato necessário para suas atrocidades. Ao unirem forças, Otis e Henry não apenas somaram suas perversões, eles as multiplicaram de forma geométrica. O plano era simples e aterrorizante em sua falta de propósito: dirigir, sem destino fixo, cruzar fronteiras estaduais em veículos velhos e tratar cada ser humano que encontrassem em situações vulneráveis como um objeto descartável para seu prazer momentâneo. O pacto não era sobre riqueza ou fama, mas sobre o exercício absoluto de um poder sádico que lhes fora negado durante toda a vida. A partir daquele momento, a fase mais sangrenta de suas vidas teve início, transformando o antigo sonho americano das viagens rodoviárias em um pesadelo de alcance nacional. Eles se tornaram nômades do horror, movendo-se como fantasmas em sedãs de segunda mão, parando em postos de gasolina e cidades pequenas, apenas o tempo suficiente para deixar um rastro de agonia que a polícia local jamais conseguiria decifrar. A presença de Henry deu a Otis a confiança que lhe faltava para expandir seus horizontes de violência, permitindo que suas fantasias de fogo e morte ganhassem escala. Eles não eram mais apenas criminosos comuns agindo nas margens. Eram arquitetos de um caos itinerante que desafiaria toda a lógica forense da época. Cada quilômetro percorrido sob o sol forte do sul era uma página escrita com sangue, e cada encontro fortuito nas margens das interestaduais era um convite para o fim. O encontro na fila da sopa em 1976 havia finalmente liberado sobre o país uma tempestade de depravação que ninguém estava minimamente preparado para enfrentar, e o rastro de corpos apenas começava a se acumular sob o horizonte infinito das estradas. A jornada que Otis II e Henry Lee Lucas empreenderam pelas veias de asfalto dos Estados Unidos não foi apenas uma série de deslocamentos geográficos, foi uma descida organizada aos porões da alma humana. À medida que os quilômetros se acumulavam no odômetro de veículos roubados ou comprados por trocados em ferros velhos, a moralidade tornava-se uma lembrança cada vez mais pálida no retrovisor. Eles eram os arquitetos de uma turnê do horror que não conhecia fronteiras, movendo-se com a impunidade de quem não tem nada a perder e nenhum lugar para chamar de lar. O interior dos carros que ocupavam tornava-se um santuário de depravação, onde o cheiro de cigarro barato se misturava ao odor metálico de sangue seco e ao suor do medo que emanava de suas vítimas momentâneas. O que deixava os investigadores perplexos e paralisados era a natureza caótica de seus métodos. Não existia um manual. Não havia uma assinatura que pudesse ser facilmente catalogada em um arquivo do FBI. O modus operandi da dupla era a própria ausência de um padrão fixo. Em uma semana, podiam ser vistos nas florestas úmidas da Louisiana e, na seguinte, estariam cruzando os desertos áridos do Arizona. Essa erraticidade geográfica funcionava como uma cortina de fumaça perfeita, como conectar um estrangulamento em um posto na Geórgia com um esfaqueamento em uma área de descanso na Califórnia. Otis e Henry exploravam a fragmentação da lei americana,
saltando entre jurisdições como fantasmas que se materializavam apenas para causar agonia e depois sumiam na vastidão das pradarias. Dentro dessa dinâmica de morte, a relação entre os dois homens era um estudo sobre a competição psicótica. Henry Lee Lucas, com sua inteligência astuta e capacidade de manipulação, frequentemente assumia a liderança intelectual, mas era Otis quem frequentemente ultrapassava as fronteiras do que até mesmo Lucas considerava aceitável. A loucura a dois criava um ambiente onde a violência não era apenas um meio, mas um fim em si mesma, uma forma de comunicação entre dois seres que o mundo havia descartado. Eles compartilhavam o riso cruel diante do sofrimento alheio, colaborando em atos de uma selvageria que desafiava a lógica. No entanto, por trás dessa fachada de parceria, existia um jogo de poder constante, onde cada um tentava provar sua superioridade através da magnitude de sua crueldade visceral. O papel de Toole nessa simbiose era particularmente sombrio e perturbador. Enquanto Lucas muitas vezes buscava uma gratificação mais direta através do ato de matar, Otis era movido por fetiches que mergulhavam nas profundezas da necrofilia e da piromania. Para ele, o cadáver não era apenas um resto mortal, mas um objeto de desejo que ele profanava com uma indiferença gélida. Suas tendências piromaníacas, cultivadas desde a infância, tornaram-se uma ferramenta de ocultação e prazer. Ele incendiava casas, celeiros e veículos, assistindo com um fascínio quase infantil, enquanto as chamas devoravam as evidências de seus crimes e os corpos de suas vítimas. Essa preferência pelo fogo e pelo contato com o que já não tinha vida chocava até mesmo Henry, criando momentos de estranhamento entre os dois parceiros de crime. Toole era o elemento volátil da equação, o fogo que ameaçava consumir tudo ao seu redor, inclusive a própria estrutura da parceria mortal. A revelação da extensão real desses crimes bárbaros começou a pairar como uma nuvem negra sobre os escritórios do FBI e das agências estaduais. Relatos desconexos de desaparecimentos em massa ao longo das rotas de caminhoneiros e viajantes começaram a formar um padrão sinistro, ainda que inicialmente invisível. A escala geográfica dos atos de Otis e Henry era tão vasta que desafiava a imaginação dos detetives da época, que ainda operavam com sistemas de arquivos em papel e comunicação limitada. O país estava sendo retalhado por dois andarilhos que ninguém notava. Dois homens que se camuflavam na mediocridade das áreas de serviço e motéis de beira de estrada. A sombra que eles projetavam sobre as rodovias americanas começava a ser percebida, um presságio de que o horror deixaria cicatrizes permanentes na psique de uma nação inteira, enquanto o rastro de sangue continuava a crescer sob o céu infinito. No verão escaldante de 1981, a atmosfera de liberdade e anonimato das estradas americanas que Otis Toole tanto explorava foi subitamente substituída por um terror gélido que penetrou nos lares de todas as famílias do país. O dia 27 de julho começou como qualquer outra tarde de segunda-feira ensolarada em Hollywood, na Flórida, um cenário que parecia imune à escuridão que Toole e seu parceiro Henry carregavam consigo. Revell Walsh, uma mãe dedicada, levou seu filho de 6 anos, Adam Walsh, ao shopping center local para uma tarde comum de compras. Enquanto ela se afastava por breves minutos para verificar um item em uma seção próxima, Adam ficou na área de brinquedos eletrônicos, observando outras crianças jogarem. Quando ela retornou, o lugar onde o menino deveria estar estava vazio. Aquele vácuo deixado no corredor da loja de departamentos Sears não era apenas o desaparecimento de uma criança. Era o início de um dos capítulos mais sombrios da história criminal dos Estados Unidos. Um crime que faria o nome de Otis Toole ressoar com uma infâmia ainda mais profunda e visceral na psique nacional.
O sequestro de Adam Walsh desencadeou uma busca frenética que mobilizou não apenas a polícia local, mas a atenção de uma nação inteira que assistia, paralisada e em prece, ao desenrolar da tragédia através das telas de televisão. O trauma nacional atingiu seu ápice agonizante 2 semanas depois, quando pescadores encontraram os restos mortais da criança em um canal de drenagem perto da rodovia interestadual 95, a mesma artéria de asfalto que servia de território de caça para predadores nômades. A brutalidade indescritível do crime, que envolveu a decapitação do menino, rompeu definitivamente a sensação de segurança que as famílias americanas ainda mantinham em relação aos seus espaços públicos e comunidades. O luto devastador de John Walsh e sua esposa transformou-se em um catalisador para mudanças sociais e legislativas sem precedentes na história do país. O caso deu origem ao Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas e, anos depois, inspiraria a criação do programa de televisão que caçaria fugitivos por todo o mundo. As leis de segurança infantil foram reescritas com as lágrimas de uma nação, e o rosto de Adam tornou-se o símbolo eterno de uma perda de inocência coletiva que jamais seria totalmente recuperada. Enquanto o país chorava e buscava culpados, os investigadores tentavam desesperadamente conectar os pontos em um mar de pistas falsas, e foi nesse cenário de desespero que o nome de Otis Toole emergiu das sombras das estradas. Toole, que já estava sob o radar das autoridades por outros crimes itinerantes e por sua natureza piromaníaca, começou a fornecer detalhes que gelavam o sangue dos detetives mais experientes. Em seus relatos caóticos, ele afirmou ter visto o menino no shopping e o atraído para seu Cadillac branco de 1971 com a promessa de brinquedos e doces. As descrições que ele oferecia sobre o trajeto e sobre o que supostamente teria acontecido dentro do veículo eram repletas de uma crueldade que apenas uma mente profundamente perturbada e desprovida de qualquer empatia poderia conceber. Toole detalhou como o choro incessante de Adam o irritou profundamente, levando-o a cometer atos de uma violência indescritível antes de descartar o corpo. Essas confissões colocaram Toole no centro de um furacão mediático e jurídico, ligando permanentemente seu rastro de destruição errante ao crime que mais feriu o coração da sociedade americana naquela década. O horror contido nos depoimentos de Otis Toole era quase insuportável para os ouvidos dos investigadores que buscavam justiça para a família Walsh. Ele falava sobre o uso de um facão e sobre a indiferença absoluta que sentiu ao encerrar a vida de uma criança que sequer compreendia a natureza do mal que a cercava naquele momento. No entanto, em meio aos relatos macabros e detalhados, uma dúvida persistente começou a crescer como uma erva daninha na mente dos detetives encarregados do caso. Otis era conhecido por ser um mentiroso compulsivo e um manipulador de narrativas. Um homem que buscava relevância através da infâmia e que frequentemente assumia a autoria de crimes que não havia cometido apenas para sentir o gosto do poder que a atenção da mídia e da polícia lhe proporcionava em sua cela. As evidências físicas eram frustrantemente escassas. O Cadillac branco de Toole, que poderia conter provas biológicas definitivas, como manchas de sangue ou fragmentos de tecido, foi sucateado e destruído antes que pudesse ser devidamente periciado pela polícia técnica, deixando uma lacuna probatória que alimentaria debates por décadas. O mistério em torno da participação real de Otis Toole no caso Adam Walsh tornou-se um labirinto tortuoso de confissões seguidas de retratações cínicas. Toole parecia deleitar-se com a agonia continuada que causava à família Walsh e aos investigadores, mudando sua versão dos fatos conforme o humor do dia ou o nível de atenção que recebia.
Ora, ele clamava ser o monstro responsável pelo crime que paralisou os Estados Unidos. Ora, posicionava-se como uma vítima de perseguição policial e de uma memória falha. Esse jogo psicológico perverso mantinha o caso em um estado de suspensão torturante, onde a verdade parecia sempre escapar por entre os dedos. Ele realmente era o assassino de Adam, ou estava apenas tentando cimentar seu lugar definitivo no panteão dos criminosos mais odiados e temidos da história americana? Enquanto a dúvida pairava sobre os tribunais e a opinião pública, o nome de Toole ficava cada vez mais entrelaçado à dor de uma nação, deixando claro que, independentemente da verdade absoluta que ele levava em sua mente distorcida, sua mera existência era um lembrete constante de que o mal mais puro pode estar escondido em plena vista, em um carro velho parado silenciosamente no acostamento de uma rodovia ensolarada. A aliança profana entre Otis Toole e Henry Lee Lucas, que outrora parecia uma simbiose perfeita de maldade pura, começou a apodrecer por dentro sob o peso sufocante de egos inflados e uma instabilidade mental que nenhum deles conseguia mais conter. O que antes era uma parceria de caça eficiente transformou-se em um jogo perigoso de desconfiança mútua e ressentimento silencioso. Henry, sempre se vendo como o mentor mais sofisticado e intelectual da dupla, passou a desprezar abertamente o comportamento cada vez mais errático, impulsivo e piromaníaco de Toole. A tensão entre os dois não era apenas sobre quem matava mais, mas sobre quem detinha o controle absoluto da narrativa de horror que estavam escrevendo nas veias de asfalto das extensas estradas americanas. O silêncio dentro do carro durante as longas e monótonas viagens tornou-se opressor, carregado de uma violência latente que ameaçava explodir a qualquer momento entre aquelas almas gêmeas sombrias. Eles não eram mais simples companheiros de jornada, mas competidores amargos em um palco de sangue onde o único aplauso era o medo paralisante das vítimas, e o prêmio final era a supremacia do terror itinerante em todas as direções. O ponto de ruptura definitivo para essa união macabra ocorreu quando o sistema de justiça finalmente alcançou um deles de forma contundente e irremediável. Em 1983, Henry Lee Lucas foi detido no estado do Texas por acusações iniciais de posse ilegal de arma. Mas o que começou como uma prisão rotineira rapidamente se transformou no desmoronamento completo de um castelo de cartas sangrento. Percebendo que o fim de sua liberdade era uma certeza iminente e absoluta, Lucas adotou uma estratégia de sobrevivência perversa e calculista. Ele começou a falar compulsivamente. Em uma tentativa desesperada de se tornar indispensável para os investigadores e talvez evitar a sentença de morte, Henry iniciou uma maratona de confissões exaustivas que deixaria o FBI e as polícias locais em estado de choque profundo. E, em meio ao fluxo constante de crimes reais e imaginários, que narrava com uma frieza assustadora, o nome de Otis Toole surgiu repetidamente. Henry não hesitou em apontar o dedo acusador para seu antigo parceiro, descrevendo a participação direta de Otis em inúmeros homicídios e detalhando as tendências necrofílicas e terríveis que o tornavam, na visão distorcida de Lucas, o mais perigoso e instável dos dois. Enquanto Henry falava sem parar nas salas de interrogatório do Texas, na Flórida, o cerco contra Otis Toole começava a se fechar por outros caminhos investigativos distintos. Os detetives de Jacksonville já nutriam suspeitas crescentes e persistentes sobre o homem franzino e de aparência inofensiva que parecia estar sempre presente nos arredores, de onde o fogo consumia propriedades e vidas inocentes desapareciam sem deixar vestígios. A investigação sobre uma série de incêndios criminosos brutais na região levou os policiais diretamente ao rastro nebuloso de Toole. Ele nunca fora um mestre do crime organizado.
era, em sua essência, um homem que confiava em sua própria mediocridade para passar despercebido, um andarilho que se camuflava na miséria profunda das áreas urbanas degradadas. No entanto, as peças do quebra-cabeça agora começavam a se encaixar com uma precisão aterrorizante. As descrições detalhadas fornecidas por Lucas cruzavam as fronteiras estaduais e encontravam eco nas evidências fragmentadas que a polícia da Flórida vinha acumulando pacientemente ao longo de meses de trabalho árduo e meticuloso. Sentindo a pressão invisível da lei que se aproximava de forma implacável e gelada, Otis tentou o que sempre fizera com sucesso no passado: desaparecer nas sombras das ruas que conhecia como a palma de sua mão. Ele buscou refúgio em sua própria insignificância social, tentando se perder entre os despossuídos e os esquecidos da sociedade que habitavam os cortiços mais escuros e fétidos de Jacksonville. Mas o passado de Toole era um rastro de cinzas e sangue que não podia mais ser apagado ou ignorado por ninguém. A paranoia começou a consumir o pouco que restava de sua sanidade debilitada. Cada sirene ouvida ao longe, cada olhar mais demorado de um estranho qualquer na calçada, parecia um prenúncio sombrio do fim inevitável. Ele já não era o predador soberano das rodovias. Agora era a presa acuada em um beco sem saída existencial. A liberdade das estradas que ele tanto profanara agora parecia um sonho distante e totalmente inalcançável, substituída pela realidade claustrofóbica de uma caçada humana que ele não possuía inteligência nem recursos financeiros para vencer de forma eficaz. O clímax dessa perseguição silenciosa e tensa ocorreu finalmente em abril de 1983. A polícia de Jacksonville, armada com mandados judiciais e uma determinação renovada pelas revelações bombásticas que chegavam de outros estados, localizou o esconderijo de Otis Toole. O momento exato da prisão não teve o glamour das perseguições cinematográficas, mas sim a crueza de uma realidade sombria e profundamente patética. Toole foi encontrado e detido sem oferecer a resistência violenta que sua longa história de crimes brutais poderia sugerir. O homem que aterrorizou as vastas estradas dos Estados Unidos foi algemado em um ambiente que refletia perfeitamente sua própria vida. Desolador, sujo e em avançado estado de decadência. Ao ser levado sob custódia pesada, o olhar frio, opaco e vago de Otis sugeria que ele compreendia que sua jornada itinerante de morte havia chegado ao seu ponto final definitivo. Ele estava agora nas mãos do sistema que passaria os próximos anos tentando desvendar a verdadeira extensão da monstruosidade que habitava naquele corpo franzino e negligenciado, enquanto as memórias de suas vítimas aguardavam por uma justiça que agora parecia estar, finalmente, ao alcance das mãos calejadas dos investigadores. O andarilho do mal fora finalmente contido, mas o horror que ele carregava estava apenas começando a ser plenamente compreendido em sua totalidade. A sala de interrogatório era um cubículo sufocante, onde o cheiro de café e fumaça parecia impregnar as paredes descascadas. Sentado à mesa, Otis Toole parecia ainda mais insignificante sob a luz oscilante das lâmpadas fluorescentes. No entanto, para os detetives que o observavam através do vidro espelhado, aquela figura representava um abismo de depravação que eles mal começavam a sondar. O confronto não era físico, mas puramente psicológico. Era o encontro entre a estrutura rígida da lei e a anarquia absoluta de uma mente fragmentada. Toole não demonstrava o medo esperado de um homem que enfrentava a possibilidade real da cadeira elétrica. Em vez disso, havia uma espécie de brilho febril em seus olhos opacos, uma satisfação distorcida por ser, finalmente, o centro absoluto das atenções. Logo nos primeiros encontros,
A estratégia de Otis tornou-se evidente, embora fosse de uma natureza caótica que desafiava qualquer lógica convencional de autodefesa. Ele começou a falar, e uma vez que a barragem foi rompida, o que se seguiu foi uma inundação de confissões compulsivas que beiravam o surreal. Otis não se limitava a admitir os crimes que era suspeito na Flórida. Ele reivindicava a autoria de centenas de homicídios espalhados por todo o país. Cada pergunta dos investigadores era respondida com uma nova narrativa de horror, descrita com uma indiferença que gelava o sangue dos ouvintes experientes. Ele confessava mortes em estados que nunca visitara, descrevendo métodos que mudavam a cada relato, criando um emaranhado de mentiras tão denso que ameaçava sufocar a verdade sob o peso da pura ficção macabra. Essa estratégia do caos não era apenas um sintoma de sua instabilidade mental, mas uma busca desesperada por relevância. Para um homem que passara a vida inteira sendo um pária, um andarilho invisível que ninguém notava a menos que ele estivesse ateando fogo em algo, a sala de interrogatório era o seu palco principal. Cada vez que ele mencionava um novo corpo ou um local de crime, ele via os detetives se inclinarem para a frente, anotando cada palavra sua com urgência. Ele alimentava-se dessa necessidade alheia, prolongando o jogo para garantir que o holofote não se apagasse. Toole descobriu que, enquanto continuasse a confessar, ele receberia visitas constantes, refeições melhores e a sensação inebriante de poder sobre aqueles que detinham sua liberdade. Ele estava zombando do sistema, transformando a busca por justiça em um espetáculo de horrores onde ele era o diretor e o protagonista. Para os detetives e agentes do FBI, o jogo psicológico era exaustivo e profundamente frustrante. Eles se viam diante de um oceano de mentiras grotescas, tentando filtrar qualquer fragmento de realidade que pudesse encerrar casos arquivados anteriormente. Era uma tarefa hercúlea distinguir o que era fruto da imaginação doentia de Toole e o que era a lembrança genuína de um predador. Muitas vezes, ele era pego em contradições flagrantes, descrevendo vítimas que nunca existiram ou crimes que ocorreram enquanto ele estava comprovadamente distante. No entanto, Otis não se abalava ao ser desmascarado. Ele simplesmente sorria com desdém e passava para a próxima história, mantendo os investigadores em um estado de alerta constante e irritação crescente. Contudo, em meio ao delírio de grandeza e às invenções absurdas, surgiam momentos de uma lucidez aterrorizante que mudavam o clima na sala instantaneamente. De repente, Toole soltava detalhes que nunca haviam sido divulgados ou que constavam apenas nos relatórios confidenciais de cenas de crimes distantes. Ele descrevia a marca específica de um isqueiro deixado para trás, a cor de uma fita adesiva usada para amordaçar uma vítima, ou a posição exata de um corpo em uma vala à beira de uma rodovia esquecida. Nesses momentos, o ar na sala parecia rarefeito. Os detetives trocavam olhares rápidos de confirmação silenciosa. Era a revelação sombria de que, apesar de todas as mentiras, o homem à frente deles era realmente um monstro que estivera presente em momentos de agonia indescritível para muitos. A mente de Otis Toole funcionava como um labirinto, onde a verdade e a mentira estavam permanentemente entrelaçadas por fios de sangue e fogo. As confissões de Otis Toole, embora muitas vezes tingidas pelo delírio e pela mentira deslavada, lançaram uma sombra densa sobre centenas de famílias em todos os cantos dos Estados Unidos. Para aqueles que buscavam desesperadamente por informação sobre entes queridos desaparecidos, cada palavra proferida por aquele homem de aparência frágil na sala de interrogatório era como uma lâmina cega cutucando uma ferida aberta. O peso emocional era devastador. Otis parecia saborear a dor profunda ao descrever com detalhes inventados os últimos momentos de pessoas inocentes.
Para as famílias, esse jogo cruel de disse e não disse era uma forma de tortura psicológica continuada. Ele oferecia a esperança de um fechamento real apenas para retirá-la com uma risada de escárnio, mantendo pais e mães em um estado permanente de agonia suspensa e desespero renovado diante do desconhecido tenebroso que envolvia o destino de seus filhos e parentes. Essa manipulação perversa destacava a fragilidade alarmante do sistema de justiça criminal e das investigações forenses daquela era. No final dos anos 70, a aplicação da lei era um mosaico fragmentado de departamentos locais que raramente se comunicavam de forma eficaz. A ausência de tecnologias básicas, como o mapeamento genético por DNA, ou bancos de dados digitais centralizados, criavam um terreno fértil para predadores nômades como Toole e seu comparsa Henry Lee Lucas. Um crime cometido em uma rodovia desolada do Texas raramente era cruzado com um desaparecimento na Flórida. Toole movia-se através dessas lacunas burocráticas com facilidade assustadora, utilizando a vastidão americana e a lentidão das comunicações oficiais para permanecer invisível, mesmo enquanto deixava um rastro de destruição absoluta por onde passava. A incapacidade do sistema em conectar os pontos permitiu que o monstro continuasse sua jornada de sangue por muito mais tempo do que a lógica humana deveria permitir. À medida que o público tomava conhecimento da magnitude do horror através de manchetes sensacionalistas e reportagens de televisão, um sentimento de vingança começou a pulsar na alma ferida da nação. A figura de Otis Toole, com seus olhos opacos e sorriso desdentado, tornou-se o epítome do mal puro que caminha entre nós. A sociedade americana, ferida pelo choque do caso Adam Walsh e pela crescente onda de crimes violentos, não pedia apenas por justiça, mas por uma retribuição implacável e definitiva. O desejo de ver o andarilho condenado à morte era um clamor nacional, alimentado pela percepção de que certas vidas são tão carregadas de escuridão que não há lugar para elas em um mundo civilizado. John Walsh, que canalizava sua dor incomensurável em uma luta por mudanças legislativas e maior segurança infantil, tornou-se o símbolo dessa sede por ordem e castigo justo em meio ao caos semeado por Toole. No entanto, em meio aos relatos de morte, emergiam histórias arrepiantes de quem sobreviveu a encontros casuais com o assassino nas estradas solitárias. Eram viajantes que ofereceram carona ou pararam para ajudar e sentiram um mal-estar visceral inexplicável, um instinto primordial de perigo que os fez fugir antes que o pior acontecesse. Estes sobreviventes descreviam Toole como uma presença que parecia sugar a energia vital do ambiente, um homem que exalava uma aura de violência latente e imprevisível. O medo constante que ele espalhou não se restringia apenas às suas vítimas diretas, mas contaminava a própria ideia de liberdade nas rodovias americanas, transformando o asfalto em um território de caça, onde qualquer estranho poderia ser um demônio disfarçado de andarilho miserável. Com as confissões acumulando-se e a pressão popular atingindo um ponto de ebulição, o palco estava montado para o próximo ato dessa tragédia nacional. Os investigadores haviam feito o possível para separar o fato da ficção, mas a palavra final agora pertenceria ao sistema judiciário. O país aguardava ansiosamente pelo momento em que o monstro franzino seria finalmente forçado a encarar a balança da justiça e o olhar inquisidor de um júri atento. O julgamento que se aproximava prometia ser muito mais do que um simples procedimento legal. Seria o maior espetáculo de horrores daquela década. Um confronto direto entre a civilização e a barbárie personificada por Otis Toole. O tribunal de Jacksonville tornou-se o epicentro de uma atenção mediática sem precedentes naqueles dias de julgamento.
Quando Otis Toole entrou na sala, algemado e escoltado por guardas que pareciam gigantes ao seu lado, o silêncio que se instalou foi quase absoluto, interrompido apenas pelo estalido rítmico dos flashes das câmeras e o murmúrio abafado da galeria lotada. Ele era um homem franzino, com ombros curvados e um olhar que oscilava entre o vazio total e uma astúcia perturbadora que parecia avaliar cada pessoa no recinto com um desdém silencioso. Para quem observava da audiência, era difícil conciliar aquela figura quase insignificante, vestindo roupas que pareciam grandes demais para seu corpo minguado, com as descrições dos atos de barbárie que haviam preenchido as páginas dos jornais por meses. Toole não possuía a aura imponente ou o carisma sinistro de outros assassinos famosos. Ele exalava uma mediocridade cinzenta que tornava seus crimes ainda mais difíceis de processar. Era a personificação do mal banal, o predador que se esconde no anonimato da multidão sem nunca ser notado até que seja tarde demais. À medida que o julgamento avançava, o Ministério Público desfilava um inventário de horrores que testava os limites da resistência emocional de todos os presentes. Fotografias de cenas de crimes, relatórios detalhados de autópsias e descrições técnicas de incêndios criminosos transformaram a sala de audiência em uma espécie de galeria de pesadelos reais. Testemunhas subiam ao estrado com vozes trêmulas e mãos inquietas, revivendo momentos de perda profunda que nenhuma sentença, por mais severa que fosse, poderia realmente reparar. Detetives veteranos apresentaram provas que conectavam o andarilho a mortes brutais, ocorridas sob o manto do anonimato das rodovias, desenhando um mapa de sangue que cruzava diversas fronteiras estaduais. Cada nova evidência revelada era um golpe seco na percepção pública, solidificando a imagem de um homem que caçava por instinto primitivo, desprovido de qualquer rastro de remorso ou hesitação moral básica. A estratégia da defesa era uma tarefa ingrata, beirando o desespero absoluto. Os advogados de Otis Toole tentavam pintar o retrato de um homem cujo destino fora selado por uma biografia de abusos extremos e uma capacidade intelectual severamente comprometida desde o nascimento. Argumentavam que seu QI limítrofe, frequentemente citado como estando na casa dos 75 pontos, e o histórico de traumas em sua criação em Jacksonville, o tornavam uma vítima das circunstâncias sociais, incapaz de compreender plenamente a gravidade e as consequências de suas ações. Tentaram, sem sucesso, alegar insanidade mental, sugerindo que a mente de Toole era um terreno árido, onde a razão e a lógica nunca conseguiram florescer de forma minimamente saudável. No entanto, esses argumentos de vitimização ecoavam vazios diante da precisão sádica com que ele selecionava suas vítimas e da maneira calculista como manipulava as informações durante os interrogatórios. Para o júri, a distinção entre a deficiência mental e a maldade pura parecia cada vez mais irrelevante diante da magnitude da destruição que ele deixara para trás. Durante todo o processo, o comportamento de Otis foi uma afronta direta à solenidade e ao decoro do tribunal. Ele raramente demonstrava sinais de arrependimento ou medo das consequências legais que o aguardavam. Pelo contrário, mantinha uma expressão fria e, por vezes, visivelmente desdenhosa, como se estivesse assistindo a uma peça de teatro que o entediava e divertia simultaneamente. Quando as descrições de seus atos mais grotescos eram lidas em voz alta pelo promotor, alguns observadores notavam um leve movimento nos cantos de sua boca, quase um sorriso de satisfação contido, que enviava calafrios pela espinha de quem estivesse por perto. Ele parecia saborear a atenção macabra que recebia, alimentando seu ego com o fato de que, pela primeira vez em sua existência marginal, ele era o centro das atenções de todo o país.
A fera que se escondia sob a pele do homem franzino não estava intimidada pelas leis dos homens. Ela estava apenas observando o desenrolar do espetáculo com uma indiferença glacial e perturbadora. O momento da sentença final foi cercado por uma atmosfera de expectativa sufocante que parecia drenar o oxigênio da sala. O juiz, com uma voz carregada pelo peso da autoridade e da repulsa manifesta, anunciou que Otis Toole seria condenado à morte por seus crimes hediondos contra a humanidade. Um suspiro coletivo de alívio varreu a galeria, e lágrimas de justiça tardia foram derramadas pelos familiares presentes, que finalmente viam um desfecho legal para seus sofrimentos. A sociedade acreditava que, com aquela decisão, o ciclo de violência finalmente seria interrompido de forma definitiva pela cadeira elétrica. Toole recebeu o veredito sem sequer piscar, mantendo o olhar opaco fixo em algum ponto indefinido da parede, como se a sentença não lhe dissesse respeito. No entanto, enquanto ele era conduzido de volta às celas, pairava uma dúvida persistente no ar. Embora a sentença de morte tivesse sido proferida, o destino parecia ter seus próprios planos para o andarilho das estradas, e a agonia das famílias estava longe de encontrar um fim, pois os segredos de Toole ainda sussurravam nas sombras das prisões. A sentença de morte proferida no tribunal de Jacksonville não foi o ponto final da trajetória de Otis Toole, mas o início de uma longa agonia entre as paredes de concreto da prisão estadual da Flórida. Ao cruzar os portões de ferro de Hayford, o andarilho das estradas deixou de ser o protagonista de um espetáculo mediático para se tornar apenas mais um número no corredor da morte. A cela exígua, onde o tempo parecia estagnar sob a luz fria das lâmpadas fluorescentes, tornou-se o seu novo universo particular. O cheiro de desinfetante barato e metal oxidado substituía o odor de asfalto e fumaça que o acompanhara durante anos de nomadismo. Ali, a vastidão do horizonte americano foi reduzida a uma fresta mínima de céu, vista através de grades reforçadas. A rotina carcerária era marcada pelo som metálico dos ferrolhos e pelo eco dos passos dos guardas, um lembrete constante de que sua liberdade fora permanentemente revogada. Dentro da hierarquia do sistema prisional, Otis descobriu rapidamente que nem todos os criminosos ocupam a mesma posição. Mesmo no corredor da morte, onde a sombra da execução nivelava muitos egos, existia um código de conduta implacável. Para os outros detentos, Toole era considerado um pária entre párias. O estigma de ser um assassino de crianças e um incendiário cruel colocava-o no degrau mais baixo da escala social carcerária. Ele não era respeitado como os grandes assaltantes, ou mesmo como outros assassinos de adultos. Ele era visto com uma mistura de nojo e desprezo visceral. As ameaças sussurradas através das grades e os olhares carregados de ódio durante os momentos de banho de sol forçaram-no a um isolamento ainda mais profundo. Ele era um homem que agora vivia com o medo constante de que a justiça chegasse pelas mãos de outro prisioneiro antes mesmo que o Estado pudesse acionar a cadeira elétrica. Surpreendentemente, enquanto o mundo exterior clamava por sua execução, uma corrente subterrânea de atenção mórbida começou a fluir em direção à sua cela. Sacos de correspondência chegavam semanalmente, repletos de cartas de curiosos, estudantes de psicologia e entusiastas do crime que viam em Toole um enigma macabro a ser decifrado. Algumas dessas pessoas, movidas por uma fascinação sombria, escreviam declarações de afeto, enviando fotografias e promessas de companhia espiritual constante. Otis saboreava cada palavra dessas missivas, sentindo um prazer distorcido ao perceber que, embora estivesse trancafiado, ainda exercia uma influência magnética sobre o imaginário popular. Ele respondia a muitas delas com sua caligrafia rudimentar,
alimentando a curiosidade alheia com detalhes vagos e promessas de revelações futuras, mantendo viva a chama da sua infâmia nacional perante aqueles que o idolatravam das sombras. Entretanto, o corpo de Otis Toole começou a cobrar o preço inevitável de décadas de negligência e abusos de substâncias químicas. Atrás das grades, sua saúde iniciou um declínio visível e acelerado. A pele, antes apenas pálida, adquiriu uma tonalidade amarelada, enquanto seus olhos pareciam afundar cada vez mais nas órbitas, como se a própria morte já estivesse espreitando por dentro. Problemas hepáticos crônicos, fruto de um estilo de vida caótico e do consumo desenfreado de álcool, começaram a se manifestar de forma dolorosa. Ele já não era mais o andarilho ágil que conseguia desaparecer nas sombras das estradas. Agora era um homem enfraquecido que cambaleava pelos corredores, dependendo da assistência médica básica para suportar as crises constantes. O declínio físico era uma ironia cruel para alguém que tanto sofrimento causara a corpos alheios, transformando sua existência em uma prisão de carne em rápida deterioração. Mesmo debilitado, Toole não abandonou o jogo psicológico que tanto apreciava com as autoridades. Ele continuava a receber visitas de detetives e investigadores de casos arquivados, que viam nele a última esperança de encerrar investigações de décadas. Com uma crueldade refinada pelo tempo, ele oferecia fragmentos de informações sobre assassinatos não resolvidos apenas para retirá-los ou desmenti-los no momento seguinte pela sua própria mão invisível e cruel. Cada nova confissão era uma faca de 2 gumes para as famílias das vítimas, que oscilavam violentamente entre a esperança de um desfecho e a agonia da incerteza perpétua. Ele mantinha nomes, datas e locais como reféns de sua memória distorcida, garantindo que, enquanto seu coração ainda batesse, o sofrimento daqueles que ele destruiu nunca encontrasse um ponto final de paz ou resolução. O corredor da morte era seu palco final. O enigma de Adam Walsh permanecia como uma ferida aberta e purulenta no coração da sociedade americana, e para Otis Toole, essa era a sua peça de resistência no macabro teatro do horror que ele encenava. Enquanto os anos no corredor da morte se arrastavam entre o tédio e a decadência física, a sombra do menino de 6 anos, sequestrado em um shopping da Flórida em 1981, tornava-se o ponto focal de uma batalha psicológica entre o assassino e a justiça. Toole, com sua mente fragmentada e um prazer sádico em manipular a percepção alheia, transformou o caso Walsh em uma arma de destruição emocional. Ele não era mais apenas um detento aguardando a execução. Ele se via como o guardião de um segredo nacional, uma verdade terrível que ele oferecia e retirava ao sabor de seus caprichos mais sombrios e voláteis. A conexão entre Otis e o desaparecimento de Adam Walsh não era meramente circunstancial, mas estava mergulhada em uma sucessão de confissões detalhadas que faziam o sangue dos investigadores congelar. Toole descrevia o momento do sequestro com uma frieza que desafiava a compreensão humana, relatando como atraiu a criança para longe da segurança da loja de departamentos com promessas vazias e um sorriso predatório escondido sob sua aparência inofensiva de andarilho. No entanto, a busca pela verdade absoluta era constantemente sabotada por erros investigativos catastróficos cometidos nos primeiros dias após o crime. O Cadillac branco de 1971, que Otis dirigia na época e que ele alegava ter usado para transportar o corpo do menino, tornou-se o maior símbolo da incompetência institucional daquela era. A polícia de Hollywood, na Flórida, teve o veículo sob sua custódia, mas, em uma falha de julgamento que assombraria a criminologia por décadas,
O carro foi devolvido e posteriormente vendido para um ferro velho, antes que uma perícia completa pudesse ser realizada com as tecnologias que começavam a surgir. Manchas de sangue que poderiam ter fornecido a prova definitiva através de testes de DNA, que na época ainda eram rudimentares ou inexistentes, foram perdidas para sempre sob o peso da negligência e da burocracia. Além disso, o facão que Tully afirmava ter usado para o ato final de barbárie desapareceu nos depósitos de evidências, deixando os promotores sem a materialidade necessária para ligar o monstro ao crime específico que mais clamava por justiça aos olhos do público. Essa ausência de provas físicas deu a Otis Toole o combustível necessário para seu jogo de gato e rato. Ele confessava o crime com uma riqueza de detalhes que apenas o verdadeiro autor poderia conhecer, descrevendo o local exato onde a cabeça do menino fora encontrada em um canal distante para, semanas depois, retratar-se completamente. Ele alegava que estava apenas tentando obter privilégios na prisão, como comida melhor ou cigarros, ou que os detetives o haviam coagido a admitir algo que ele não fizera. Essa dança macabra entre a admissão e a negação era um segundo assassinato para John e Reve Walsh. John, que canalizou sua agonia indescritível para criar um movimento nacional de proteção à infância, via em Toole a personificação da malevolência pura, um homem que usava a memória de seu filho como moeda de troca para a atenção mediática. O sofrimento da família Walsh era alimentado diariamente por essa incerteza perpétua. Enquanto Otis apodrecia na prisão estadual da Flórida, sua saúde declinando visivelmente devido à cirrose hepática que consumia suas entranhas, o tempo para uma confissão final e definitiva estava se esgotando. O andarilho das estradas parecia deleitar-se com o fato de que, mesmo preso e enfraquecido, ele ainda detinha o poder de torturar os pais de Adam através do silêncio ou da mentira deslavada. O sistema judiciário assistia, impotente, a um criminoso terminal manter uma nação inteira como refém de sua memória distorcida, enquanto o fim inevitável se aproximava silenciosamente nas sombras das alas médicas prisionais. O desfecho dessa história de horror parecia destinado a ser tão nebuloso quanto as intenções do homem que a iniciou. As paredes da ala médica da prisão estadual da Flórida pareciam se fechar sobre Otis Toole, com uma ironia sufocante. Aquele que um dia encontrou sua liberdade perversa na vastidão infinita das rodovias americanas, agora estava confinado a um leito estreito, cercado pelo cheiro metálico de antissépticos que não conseguiam mascarar a decadência iminente. O corpo de Toole, outrora o instrumento de crimes inomináveis, estava em rebelião aberta. A cirrose hepática, consequência de anos de abuso de álcool, transformara seu rosto em uma máscara amarelada. Seus olhos, que antes brilhavam com o reflexo de incêndios criminosos, estavam agora turvos e perdidos em um vazio que os psiquiatras da prisão não conseguiam decifrar. Ele era a imagem da ruína, um homem que destruíra centenas de vidas e que agora definhava em uma solidão que ele mesmo cultivara através da maldade desenfreada. A agonia física de Toole nos seus últimos dias era acompanhada por um isolamento absoluto. Henry Lee Lucas, sua alma gêmea sombria, estava distante, e a conexão de maldade que ambos alegavam possuir parecia cortada pelo peso da realidade. Toole não recebia visitas de familiares ou amigos. Os únicos que batiam à sua porta eram detetives exaustos, cujas pastas de casos arquivados pesavam tanto quanto a frustração em seus rostos. Eles buscavam uma última verdade, um vislumbre de remorso que levasse à localização de um corpo esquecido. No entanto, Otis mantinha seu jogo sádico até o fim. Ele sussurrava nomes entre gemidos de dor, apenas para soltar uma risada rouca quando percebia que havia plantado mais uma semente de dúvida
naquelas mentes cansadas que buscavam justiça. Em 15 de setembro de 1996, o relógio da existência de Otis Toole finalmente parou. Não houve o espetáculo da cadeira elétrica, nem o clamor público de uma execução estatal. Ele morreu silenciosamente, vítima da falência de órgãos causada pela cirrose terminal. Naquele momento, o fôlego final levou consigo segredos que jamais seriam revelados. A estimativa real de suas vítimas, que ele mesmo inflara ao longo de anos de depoimentos caóticos, oscilava perigosamente entre dezenas e centenas. Com sua morte, o mapa de dor que ele desenhara através dos Estados Unidos tornou-se permanentemente incompleto. Uma colcha de retalhos, onde faltavam as peças fundamentais para o fechamento de inúmeras feridas abertas deixadas para trás no asfalto das estradas. As autoridades sentiram um misto de alívio e derrota profunda. O livro estava fechado, mas muitas páginas haviam sido arrancadas ou borradas com mentiras. O silêncio que se seguiu à morte de Toole foi ensurdecedor. Nos telejornais daquela noite, a notícia de seu falecimento foi recebida com uma frieza clínica. Para a mídia, ele era o andarilho do mal, que finalmente encontrara o fim de sua estrada. Para as famílias que ainda esperavam por respostas, a morte de Otis foi uma porta que se bateu com força, deixando-os mergulhados na incerteza. A questão de Adam Walsh permanecia como um fantasma sobre o cadáver do assassino, pois ele morrera sem fornecer a confissão definitiva que traria paz a John Walsh. Ele levou para o túmulo a localização de restos mortais que as rodovias insistiam em esconder. A morte de Otis Toole não trouxe a catarse esperada. Deixou apenas um legado de dúvida sobre a justiça humana. A solidão de seus últimos momentos na ala médica era o único pagamento que o destino cobrara por uma vida de horror. Enquanto o corpo do assassino era preparado para um enterro sem honras, as rodovias americanas continuavam a pulsar, guardando as cicatrizes de um passado que Toole ajudara a tornar aterrorizante. O silêncio pós-morte era um grito abafado de centenas de histórias sem final, deixando a sociedade mergulhada em perguntas que o túmulo de Otis jamais responderia. A escuridão não havia desaparecido com seu último suspiro. Ela apenas mudara de forma, tornando-se o vazio eterno e gélido de todas as suas verdades ocultas, que agora pertenciam apenas ao abismo insondável da história criminal de uma nação que nunca esqueceria o nome final do assassino. A morte de Otis Toole, em 1996, não representou o fim do horror absoluto, mas sim a transição de um pesadelo vivo para um objeto de estudo rigoroso e profundamente transformador para a criminologia mundial. O caos que ele e Henry Lee Lucas semearam pelas artérias de asfalto dos Estados Unidos expôs uma ferida aberta e purulenta no sistema de justiça americano. A falta de comunicação crônica entre as diferentes jurisdições policiais. Enquanto a dupla cruzava fronteiras estaduais com uma facilidade estarrecedora, cometendo crimes atrozes e desaparecendo no horizonte poeirento, a polícia local de um condado raramente tinha meios de saber o que acontecia no estado vizinho. Essa fragmentação institucional foi o solo fértil onde o mal de Toole floresceu, permitindo que ele operasse nas sombras da burocracia por anos a fio. Como resposta direta a esse nomadismo sanguinário que deixava as autoridades perplexas, o FBI compreendeu que precisava criar uma rede neural de informações capaz de superar as barreiras geográficas. Foi desse reconhecimento de vulnerabilidade que nasceu o VICAP, o Programa de Apreensão de Criminosos Violentos. Este sistema não era apenas um banco de dados frio. Era uma ferramenta revolucionária de análise de padrões que permitia aos investigadores conectar crimes distantes geograficamente, mas idênticos em sua assinatura de perversidade.
O legado de sangue de Toole, paradoxalmente, forçou a modernização da caça aos monstros humanos, criando um escudo tecnológico e analítico para que outros andarilhos da morte não pudessem mais se esconder na vastidão do anonimato geográfico. O mundo das investigações nunca mais seria o mesmo após a passagem devastadora desses dois homens pelas estradas americanas. Além dos corredores refrigerados e tecnológicos do Bureau de Investigação, a figura de Otis Toole e sua simbiose doentia com Henry Lee Lucas penetraram no imaginário coletivo de forma visceral e permanente. A cultura pop, fascinada e ao mesmo tempo horrorizada pela banalidade do mal, encontrou neles a inspiração para obras que buscavam retratar a psicopatia sem o brilho ou o glamour das produções de Hollywood. O filme Henry, Retrato de um Assassino, tornou-se um marco cultural nesse sentido, capturando com uma frieza quase documental a atmosfera opressiva, a miséria moral e a violência aleatória que definiam as vidas daquela dupla. A representação de Toole como um cúmplice instável, impulsivo e grotesco serviu para alertar o público sobre a existência de predadores que não usam máscaras cinematográficas, mas que possuem o rosto comum de homens marginalizados e invisíveis. Esse impacto cultural transformou Otis em um arquétipo do terror americano moderno, uma lembrança constante de que o perigo muitas vezes reside no banco do passageiro de um veículo velho em uma rodovia deserta ao anoitecer. No entanto, por trás da fama macabra e dos avanços tecnológicos nas ciências forenses, reside a parte mais sombria e dolorosa desse legado. As vítimas cujos nomes foram gradualmente apagados pelo passar das décadas e pela própria natureza caótica das confissões de Otis. Para cada caso de alto perfil que paralisava a nação, como o sequestro brutal de Adam Walsh, existiam dezenas de outras histórias que terminavam em valas comuns, sem identificação, ou em arquivos empoeirados, rotulados apenas como pessoas desaparecidas. Estas são as vítimas esquecidas, homens e mulheres que muitas vezes, vivendo à margem da sociedade, assim como seu carrasco, encontraram em Toole o fim trágico de suas jornadas. A sombra imensa projetada pela figura do assassino e seu circo mediático muitas vezes eclipsou a humanidade e a dignidade daqueles que ele destruiu sem piedade. Famílias inteiras viveram e morreram sem jamais saber o destino real de seus entes queridos, presas em um limbo eterno de incerteza que era alimentado sadicamente pelas mentiras compulsivas de Toole durante seus anos de cárcere. Hoje, décadas após o último suspiro de Otis Toole na ala médica da prisão, a luta para identificar esses corpos e devolver-lhes a identidade continua sendo uma missão sagrada e exaustiva para médicos legistas e genealogistas forenses. O esforço incansável para conectar o DNA extraído de restos mortais antigos aos bancos de dados genéticos modernos representa uma tentativa tardia, mas necessária, de dar um nome à dor e um fechamento ao luto de famílias que esperam há gerações. Cada identificação bem-sucedida é celebrada como uma pequena vitória da luz contra o esquecimento denso que Otis tentou impor às suas vítimas através de suas chamas e de sua errância. A complexidade do nomadismo criminal de Toole ainda desafia os investigadores mais experientes, que são forçados a revisitar cenas de crime frias, em busca de qualquer fio de evidência que tenha sobrevivido à erosão do tempo. O conflito final desta narrativa não se desenrola mais em salas de interrogatório esfumaçadas, mas em laboratórios silenciosos, onde a ciência tenta pacientemente reconstruir as vidas que o andarilho das estradas tentou apagar do mapa. A busca incessante pela verdade é o que resta de uma era de terror absoluto.
uma vigília constante que se recusa a permitir que o nome de Otis Toole seja a única coisa lembrada de uma tragédia que ainda guarda segredos enterrados sob o asfalto das interestaduais. O fechamento definitivo sobre a figura de Otis Toole não veio com o estalo seco de uma algema ou o som de uma sentença final ecoando em um tribunal lotado, mas através do silêncio pesado que se seguiu à sua partida solitária em uma cela de hospital. Ele permaneceu durante anos como um espectro incômodo, um enigma cujas peças nunca se encaixaram perfeitamente, desafiando constantemente a lógica dos investigadores experientes e a sanidade daqueles que tentaram, sem sucesso, mapear sua mente labiríntica e perversa. Toole foi o reflexo mais distorcido de um horror que a sociedade civilizada prefere acreditar ser impossível em seu meio. Um monstro que não habitava contos de fadas, mas que se camuflava nas filas de sopa, nos becos sujos de Jacksonville e nos bancos de carona das rodovias interestaduais americanas. Sua existência miserável foi um lembrete constante e doloroso da fragilidade da segurança humana e de como a maldade absoluta pode se esconder sob o manto da mais completa mediocridade. A lição que emerge dos escombros de sua trajetória é profunda, amarga e perturbadora. O caso Otis Toole expôs a vulnerabilidade extrema de um país vasto, onde o anonimato das estradas servia como um manto de invisibilidade para predadores errantes que se alimentavam do caos. Ele nos ensinou sobre a falibilidade de um sistema de justiça que durante décadas foi ludibriado por suas confissões compulsivas, mentiras e por seu jogo perverso de buscar notoriedade através da dor alheia. A busca por respostas muitas vezes tropeçou na própria necessidade humana de encontrar ordem e lógica onde só existia o vazio, permitindo que um homem franzino exercesse um controle póstumo cruel sobre o destino emocional de centenas de famílias desesperadas. A maldade de Toole não possuía sofisticação técnica, mas era puramente destrutiva. Uma força da natureza sombria que agia sem qualquer sombra de remorso ou plano coerente. O ciclo de incerteza agonizante que cercava um dos crimes mais emblemáticos do século XX finalmente encontrou um desfecho oficial no ano de 2008. Em uma sala de conferência repleta de câmeras e sob o peso esmagador de quase 3 décadas de expectativa nacional, a polícia de Hollywood, na Flórida, anunciou que o caso do sequestro e morte de Adam Walsh estava oficialmente encerrado. O veredito das autoridades foi claro. Otis Toole era, de fato, o único responsável pelo crime bárbaro que mudou para sempre a legislação de proteção infantil e a consciência americana. Para John Walsh, aquele anúncio não trouxe seu filho de volta, nem apagou as imagens terríveis do passado, mas ofereceu a validação necessária após uma vida dedicada à busca por justiça. O reconhecimento oficial de Toole como o assassino de Adam serviu para selar uma ferida que ainda estava aberta no coração da nação, permitindo um fechamento tardio. Hoje, quando observamos as imensas rodovias que cortam o horizonte americano, desde os pântanos úmidos da Flórida até as planícies áridas do oeste, é impossível não sentir o eco persistente do passado. O asfalto, agora monitorado por sistemas avançados e patrulhado por uma tecnologia que Toole jamais poderia ter imaginado, ainda guarda as cicatrizes invisíveis de uma era marcada pelo medo do desconhecido. As estradas permanecem como símbolos de liberdade, mas para aqueles que conhecem a história de Otis, elas também são monumentos silenciosos às inúmeras vítimas que nelas se perderam. A imagem final desta narrativa não é o rosto cadavérico do assassino em seu leito de morte, mas sim as luzes distantes de um veículo atravessando a escuridão da noite. Um sinal de que a vigilância deve ser constante contra aqueles que caminham nas sombras.
Concluímos este relato sombrio pela mente de um dos criminosos mais caóticos da história, com um apelo solene à memória coletiva. Que os nomes de Adam Walsh e de tantas outras vítimas sejam lembrados com muito mais força do que o nome do monstro que tentou apagá-los. A verdadeira justiça para aqueles que pereceram sob a sombra de Otis Toole não reside apenas nos arquivos ou nas sentenças judiciais, mas na nossa recusa absoluta em esquecer a dignidade de cada vida interrompida. Que a história de Toole permaneça como um farol de alerta contra as sombras que caminham entre nós, e que a luz da verdade continue a iluminar os caminhos antes obscurecidos pela crueldade humana. O andarilho do mal finalmente parou, mas as lições de sua passagem devastadora pelo mundo devem ficar gravadas para sempre na consciência de uma sociedade que aprendeu o valor inestimável da justiça e da vigilância eterna.